um dos maiores, se não o maior aviador de combate de todos os tempos, com 80 vitórias em seu currículo. Digno de vários títulos, tanto pelos franceses quanto pelos ingleses e até dos próprios alemães. Hoje, no canal O Curioso, você verá tudo sobre a vida e os combates do temido Barão Vermelho. Deixe desde já o seu like e considere se inscrever no canal para não perder mais vídeos como esse. A infância e juventude. Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen nasceu em Breslau, Silésia, no então Império Alemão, onde hoje é Wrocław, na Polônia, em 2 de maio de 1892, sendo o segundo de 4 filhos do casal Albrecht Philipp Karl Julius Freiherr von Richthofen, um oficial de cavalaria, e sua esposa, Kunigunde von Schickfuss und Neudorf, filha de Leopold von Schickfuss und Neudorf, um general da Alemanha que morreu em 1903. A família von Richthofen, com uma linhagem de militares e aristocratas, tem uma história notável que abrange várias gerações e influenciou a sociedade em escala global. Vindos da Alemanha, a família von Richthofen teve seu primeiro destaque mundial com o geógrafo Ferdinand von Richthofen no século XIX. Ferdinand ganhou reconhecimento por suas 7 expedições de estudo na China, resultando no primeiro mapa moderno detalhado do país, abrangendo de norte a sul. Suas contribuições significativas para a geografia o levaram a ser eleito membro do Royal Society alemã em 1902, inaugurando uma linhagem nobre que continuou na família von Richthofen. A partícula von, com nomes alemães, é uma designação nobre que indica a origem aristocrática e costuma ser traduzida como de. Quando uma família alemã recebia um título nobre, ela incorporava von em seu nome. Por exemplo, um homem chamado Fritz, da família Schmidt, que recebesse um título nobre, se tornaria Fritz von Schmidt. O V alemão, com som de F, faz com que a partícula de nobreza seja pronunciada como von, e o sobrenome pode ser dividido em 2 partes para maior clareza. A família von Richthofen é a linhagem de origem de Susanne von Richthofen, sobrinha bisneta do Barão Vermelho. Além disso, o nome Freiherr na Alemanha significa homem livre e pode ser traduzido como barão. Este título para as mulheres é algo como Free Frau. Quando Manfred tinha 9 anos, a família se mudou para Schwednitz, atualmente conhecida como Świdnica, na Polônia. Durante sua juventude, Richthofen desenvolveu um gosto por hipismo e ginástica, chegando a ganhar vários prêmios e pela caça, principalmente de javalis, pássaros e veados. Ele recebeu sua educação básica em casa e, posteriormente, prosseguiu seus estudos na Inglaterra, no Lincoln College, em Oxford. Após concluir sua formação como cadete, ingressou no regimento de Ulanos número 1 da Cavalaria em 1911. Quando estourou a Primeira Guerra Mundial, ele ocupava o posto no exército da Prússia de oficial de reconhecimento na Cavalaria Ulan Kaiser Guilherme III e foi convocado para o serviço nas frentes ocidental e oriental, participando de operações na Rússia, França e Bélgica. Manfred se destacou de seus companheiros em combate, sendo o melhor de seu grupo devido às suas habilidades com equitação da infância, sendo condecorado com uma cruz de ferro por coragem em combate. Contudo, com a eclosão da Guerra de Trincheiras, que invalidou as táticas convencionais da cavalaria, o regimento de Richthofen foi dissolvido e ele foi reatribuído a funções como entregador de correspondência e operador de telefone de campo.
Desiludido e triste por não poder se envolver diretamente no combate, a única opção de Richthofen foi mudar para o setor de suprimentos do exército. Seu interesse pela aviação cresceu quando ele inspecionou uma aeronave militar alemã enquanto estava nas linhas de frente. Consequentemente, ele solicitou uma transferência através de uma carta para o Serviço Aéreo Imperial Alemão. Na carta, ele dizia que não tinha ido à guerra para carregar peixe e ovos, mas sim para lutar. Surpreendentemente, seu pedido de transferência foi aprovado e ele ingressou no serviço aéreo no final de maio de 1915. O Barão Vermelho. Em junho e agosto de 1915, Richthofen serviu como observador em missões de reconhecimento na frente oriental com o Esquadrão de Voo número 69. Posteriormente, foi transferido para a frente de combate em Champagne, onde, em um combate tenso sobre as linhas francesas, é alegado que ele derrubou uma aeronave Farman usando a metralhadora de observador. No entanto, essa vitória não foi oficialmente confirmada, uma vez que o avião inimigo caiu atrás das linhas aliadas. Após um encontro casual com o piloto de caça e asa da aviação, Oswald Boelck, Richthofen começou seu treinamento de piloto em outubro de 1915. Em março de 1916, ele se juntou ao Esquadrão de Bombardeio número 2, pilotando um Albatros C-3 biposto. Inicialmente, ele teve dificuldades no controle da aeronave e até sofreu um acidente em seu primeiro voo como piloto. No entanto, ele rapidamente se adaptou à nova função. Em 26 de abril de 1916, durante uma missão sobre Verdun, ele supostamente abateu um Nieuport francês, derrubando-o perto de Fort Douaumont, embora essa vitória não tenha sido oficialmente registrada. Uma semana depois, Richthofen decidiu desobedecer às recomendações de pilotos mais experientes e voou em meio a uma tempestade. Ele relatou ter tido sorte por sobreviver e prometeu não repetir essa ação sem ordens superiores. Após um período de serviço em aeronaves biposto na frente oriental, Richthofen se reencontrou com Oswald Boelck em agosto de 1916. Boelck, em busca de novos pilotos para sua recém-formada unidade de caça, escolheu Richthofen para se juntar ao Jasta II, um esquadrão de caça. Richthofen conquistou sua primeira vitória aérea com o Jasta II sobre Cambrai, na França, em 17 de setembro de 1916. No entanto, em 28 de outubro de 1916, Boelck perdeu a vida devido a uma colisão aérea com uma aeronave aliada, um evento testemunhado pessoalmente por Richthofen. Manfred era fascinado em observar seus inimigos sofrendo por causa de seus ataques. Por conta disso, ele teve seu primeiro ferimento de guerra encostando a mão, sem perceber, na hélice de um avião bombardeiro com o motor ligado e perdeu a ponta de um dedo. Após conquistar sua primeira vitória confirmada, Richthofen encomendou uma taça de prata personalizada com a data e o tipo da aeronave inimiga de um joalheiro em Berlim. Embora essa fosse uma prática oficial e comum, já estava em desuso naquela época. Ele continuou a adotar essa prática até acumular 60 taças, quando as restrições do fornecimento de prata na Alemanha o obrigaram a encerrar essa tradição. Manfred Richthofen, ao contrário de seu irmão Lothar, que era um piloto agressivo com 40 vitórias aéreas, preferia adotar princípios táticos mais sólidos e seguros, conhecidos como Dicta Boelck. Ele se destacava como uma estratégia notável, um líder de esquadrão exemplar e um excelente atirador, ao invés de se envolver em manobras arrojadas e acrobacias, como fazia seu irmão e o famoso piloto Werner Voss.
Suas táticas geralmente incluíam realizar ataques de cima para baixo, aproveitando o sol às suas costas, enquanto seus colegas pilotos cobriam sua retaguarda e flancos. Em 23 de novembro de 1916, Richthofen alcançou uma de suas vitórias mais notáveis ao abater o ás britânico Major Lanoy Hawker, que possuía a Cruz Vitória e era comparado a Boelk britânico. Richthofen conquistou essa vitória enquanto pilotava um Albatros D2 e Hawker voava em um DH2. Após um combate aéreo prolongado, Richthofen conseguiu acertar Hawker na cabeça, resultando em sua morte enquanto tentava retornar para as próprias linhas. Após essa batalha, Richthofen reconheceu a necessidade de uma aeronave de combate mais ágil, mesmo que isso significasse alguma perda de velocidade. Em janeiro de 1917, ele trocou seu avião por um Albatros D3, que foi chamado de Circo Voador, e obteve 2 vitórias antes de enfrentar um problema no suporte da asa inferior em 24 de janeiro. Nas 5 semanas seguintes, ele voltou a pilotar o Albatros D2 ou o Halberstadt D2. Em 6 de março, enquanto voava o Halberstadt, ele se envolveu em um combate com aeronaves do 40º Esquadrão RFC, durante o qual seu tanque de combustível foi atingido, provavelmente por Edwin Benbow, a quem foi creditada a vitória. Surpreendentemente, Richthofen conseguiu pousar seu avião sem sofrer danos. Ele obteve outra vitória pilotando o Albatros D2 em 9 de março, mas como o Albatros D3 ficaria em terra pelo restante do mês, ele retornou ao uso do Halberstadt D2. Depois de conquistar sua 18ª vitória, em 24 de janeiro de 1917, von Richthofen recebeu a mais alta condecoração militar da Alemanha na época, o Pour le Mérite. Aproveitando os sucessos e vitórias de Manfred, a Alemanha criou um gigantesco marketing em volta dele, criando cartões postais, falando sobre ele em jornais e espalhando fotos suas pela cidade. Além disso, deu muitas entrevistas e recebeu muitas cartas de fãs. Em 2 de abril de 1917, ele voltou a pilotar seu Albatros D3 e somou mais 22 vitórias com esse avião, antes de fazer a transição para o Albatros D5 no final de junho. No entanto, em 6 de julho, Richthofen foi baleado durante um confronto com aviões ingleses Fe-2 do 20º Esquadrão RFC, sendo atingido por uma delas, pilotada por Donald Cannell. O tiro passou de raspão na sua cabeça e causou um traumatismo craniano. Após se recuperar dos graves ferimentos desse incidente, Richthofen começou a pilotar o icônico triplano Fokker DR-1, com o qual é frequentemente associado, embora tenha passado a voar exclusivamente com ele apenas após uma reforma e reforço das asas em novembro. Embora o público em geral associe Richthofen ao Fokker DR-1, apenas 19 das suas 80 vitórias foram obtidas com esse avião. Foi com seu Albatros D3, identificado pelo número de série 789-16, que ele adotou sua característica pintura em vermelho brilhante no final de janeiro de 1917, o que lhe rendeu o apelido e a reputação que o tornaram famoso. Richthofen desempenhou um papel significativo no desenvolvimento do Fokker D7, contribuindo com suas sugestões para superar as deficiências dos caças alemães da época. No entanto, ele não teve a chance de pilotar o novo modelo em combate, pois foi abatido e morto perto de Amiens em 21 de abril de 1918, alguns dias antes de entrar em serviço. Sua morte foi creditada ao artilheiro australiano Cedric Popkin, apesar da RAF atribuir esse crédito ao piloto canadense Arthur Roy Brown. O último voo do Barão Vermelho.
Richthofen despertou de bom humor, mas logo foi surpreendido com notícias sobre a aproximação de aviões britânicos na linha de frente. Imediatamente, os pilotos se apressaram em entrar em seus respectivos aparelhos. 20 aeronaves alemãs, incluindo Fokkers e Albatrosses, decolaram. O famoso circo voador de Richthofen cruzou os céus de Cerise por volta das 10h40. Logo depois, um pouco mais ao sul e a uma altitude maior, o capitão canadense Roy Brown e seus 8 Camel seguiram em direção aos aviões alemães. Do alto, Brown rapidamente identificou a manobra desordenada de um Camel, pilotado pelo jovem e inexperiente Winfred R. May, de apenas 19 anos. Simultaneamente, ele avistou o triplano Escarlate se aproximando de seu protegido. O capitão canadense lançou seu avião imediatamente sobre o Fokker, desencadeando uma perseguição frenética envolvendo os 3 aviões. Imerso nesse duelo mortal, o as alemão aparentemente não percebeu que havia cruzado as linhas australianas e neozelandesas. De repente, ouviu o retumbar dos tiros das metralhadoras antiaéreas, comandado pelo australiano Cedric Popkin. O triplano vermelho perdeu a estabilidade e entrou em uma descida descontrolada em parafuso. Poucos minutos depois, a aeronave explodiu ao tocar o solo. Era o desfecho derradeiro na carreira do Barão Vermelho. Similar a muitos de seus colegas pilotos, Manfred Richthofen era notavelmente supersticioso e tinha o hábito de ser beijado por um ente querido antes de cada missão, um costume que acabou sendo adotado por todos os pilotos de combate. Richthofen recebeu homenagens em várias formas de entretenimento. No mundo da música, uma banda de rock brasileira foi nomeada em sua honra, sendo chamada de Barão Vermelho, que é um dos apelidos do piloto. No popular jogo League of Legends, há um skin, uma série de roupa para personagens, em homenagem a Richthofen chamada Cork Barão Vermelho, onde o personagem Cork é retratado com elementos que fazem referência ao piloto alemão. Além disso, no famoso desenho animado Corrida Maluca, produzido pelos estúdios Hanna-Barbera, há um personagem chamado Barão Vermelho, que homenageia o aviador. Esse personagem participa das corridas com um carro que se assemelha ao avião de Richthofen. Richthofen recebeu diversos apelidos, incluindo Petit Rouge, Pequeno Vermelho, e Le Diable Rouge, o Diabo Vermelho, dado pelos franceses, além de Red Knight, Cavaleiro Vermelho, que lhe foi atribuído pelos ingleses. Os restos mortais de Manfred von Richthofen foram sepultados no pequeno cemitério de Bertangles, próximo ao local do combate e à base aérea britânica, em 22 de abril de 1918. A cerimônia de enterro de Richthofen foi realizada com honras militares pelos britânicos, e essa homenagem foi sem precedentes em toda a Primeira Guerra Mundial. Na noite de 23 de abril, pilotos aliados deixaram mensagens do Royal Flying Corps britânico no aeródromo alemão, informando que o capitão Richthofen sofreu um ferimento mortal em combate aéreo e foi enterrado com todas as honras militares. O que achou desse vídeo? Esperamos ansiosamente pelo seu comentário. Não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever para não perder mais vídeos como esse. Até a próxima!